grande. Hoje a gente tá falando do Botafogo que, inclusive, nem o Júnior Santos tem mais, que perdeu diversos jogadores e que não tem uma identidade, não tem uma ideia de jogo. Pois é. E a gente não vê esse time, inclusive o time B do Botafogo que tá jogando no Campeonato Carioca, a gente não vê, a gente não sabe como estão os jogadores, qual a ideia de jogo desse time contra um Flamengo que vem, obviamente, para passar por cima do Botafogo. Você vê que a torcida do Botafogo não tá revoltada nem cobrando. Se é num cenário de outro clube, o que tá acontecendo com o Botafogo, meu Deus do céu, estariam colocando fogo na sede do clube. Dependendo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos repercutir mais informações sobre o Mengão. A imprensa segue elogiando demais esse time do Flamengo que está cheio de contratações novas. Danilo vai assinar, Jorginho tá negociando os últimos detalhes pelo que falam ali, né? O Jorginho ele tá pedindo um salário um pouco mais alto. O Flamengo aborda uma estratégia semelhante à que teve com também o zagueiro ali, o defensor, o Danilo, onde o Danilo falou, não, quero mais dinheiro. O Flamengo chegou e falou, ó, Danilo, é isso aqui, bichão. Ou é, ou não é, ou você pega ou a gente não tem interesse. O Flamengo foi lá, deu uma proposta bem boa pro Jorginho também, né? E tá nas mãos do jogador sair do Arsenal para virar ali um dos jogadores importantes desse já recheado elenco do Flamengo. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, porque tem novas informações sobre a decisão do Clássico. Sim, no final de semana terá a decisão da Supercopa do Brasil ali, entre Flamengo e Botafogo, né? Então o vencedor do Brasileirão contra o vencedor da Copa do Brasil. Será um grande jogo, o Flamengo vai chegar voando para essa partida em busca do primeiro título na temporada. A imprensa segue analisando e elogiaram demais a equipe rubro-negra. É isso que vamos ver a partir de agora. O link do programa G4 estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. No Flamengo, mas aí tudo mudou, ele foi pro Santos. Espero que o Santos se dê bem com o Neymar. Agora, sobre Flamengo, o Flamengo tá aí. O Flamengo e o Botafogo se preparando pro jogo do fim de semana. A Supercopa é agora. Fim de semana agora tem Belém. Botafogo, campeão da Brasileiro, e Flamengo, campeão da Copa do Brasil, se enfrentando em Belém, no Mangueirão, nesse fim de semana, com situações completamente distintas de um e outro, né? O Flamengo está indo bem, titular, ganhou do Volta Redonda. Técnico desde o ano passado. Técnico desde o passado, trouxe jogadores e tal. O Botafogo perdeu um monte de cara, não tem nem técnico. E nem se fala em treinador. Não é que estão buscando não sei quem. Não tem nada disso. Isso é o mais uma loucura, né? Porque se sai de um técnico assim, no meu entendimento, o Arthur Jorge não fez nenhuma revolução tática dentro do Botafogo. Um bom treinador, com boas ideias. Não deveria ser tão difícil você encontrar um técnico com ideias semelhantes. E aí a gente fala sobre talvez um Hernan Crespo da vida, que tem, eu imagino que ideias semelhantes. O treinador do Braga hoje, que está fazendo um bom campeonato português, que também, né, o próprio Arthur Jorge veio do Braga, seria uma opção. O Carlos Carvalhal, um cara que tem ali as mesmas ideias de jogo. Me preocupa um pouco, não entendo o porquê a demora de trazer e por que especula-se jogadores que podem chegar sem um treinador. Porque a gente já viu o elenco ser montado, por exemplo, agora o Cruzeiro, montado com o Fernando Diniz, e agora, depois de 3 jogos na temporada, você vai contratar um treinador que talvez não queira jogar com Cássio no gol, ou talvez com Gabigol, enfim, Dudu. Você vai ter que diminuir o seu leque de treinadores para que você possa se adequar a esses caras. Então, assim, para mim o Botafogo está bem atrasado e isso, obviamente, vai refletir no jogo desse final de semana. O Flamengo contratou o Juninho, que é um cara que combina muito com o estilo do próprio Felipe Luiz. Os jogadores que estão chegando ou que estão sendo especulados, todos têm o aval, o carimbo de um treinador que já se provou no ano passado e vai se provar muito mais. E o Botafogo especula Bitelo, recua, Anderson, Lopes, se eu não me engano, e não mais. Então, assim, é um começo de ano um pouco... Perde 2 dos seus principais jogadores, né? Thiago Almada e o Luiz Henrique. Então, assim, é um começo de ano bem preocupante, eu diria, para o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Vou usar a expressão que o Vessa usa normalmente, porque um amigo meu hoje mais cedo, ele entrou na minha mente com uma coisa que ele falou. Que talvez o Botafogo seja aquele time que é o time do meio do ano em diante. Vai esperar a janela lá do meio do ano para ir montar o time, como ele fez esse ano. Não dá tempo. Não, mas eu tô falando que a Supercopa, o Campeonato Carioca, não sei o quê... Mas, então, é aquilo. Não é porque deu certo uma vez, mas o deu certo, vamos tentar explicar.
O Botafogo turbinou o time dele com a janela no meio do ano, mas ele já tinha uma estrutura. A base estava montada. Era a base vice-campeã que esfarelou. Tinha um problema emocional gigantesco, passou assim. Se não fosse a base do time montado no ano anterior do esfarelamento, o Botafogo não teria passado pela pré-Libertadores e chegado à Libertadores e, com consequência, avançado na Libertadores. Uma coisa é você ir completando ao longo do tempo, reforçando, fazendo os ajustes. Outra coisa é você começar do zero, literalmente. Acho que talvez desde que o Textor chegou, é o momento de maior abandono. Tem as explicações da holding dele. Eu acho que ele não vai fazer nada até o final da janela europeia. Os problemas dele são maiores na Europa hoje, o Lyon, etc. Então, temos mais alguns dias de janela europeia. Eu acho que ele vai tentar, na janela brasileira, o Marcelo Paz acabou de falar, que tem mais um mês até o final de fevereiro, montar um time com uma comissão. Não me parece. Só para ilustrar o que o Arnaldo está dizendo, o time que elimina o Red Bull na pré e o boliviano, foram 2 pré, apesar de ter o treinador hoje do Juventude, né, que é o Fábio Matias. Isso mesmo. Ele era o auxiliar, mas tinha lá Júnior Santos metendo gol, tinha Tiquinho, tinha um time. O time estava lá, conhecia. Que ele conhecia. É outro cenário, é outra coisa. Que foi um time que disputou o campeonato de 38 rodadas que existe. Isso, né, uma constância muito grande. Hoje a gente está falando do Botafogo que, inclusive, nem o Júnior Santos tem mais, que perdeu diversos jogadores e que não tem uma identidade, não tem uma ideia de jogo. Pois é. E a gente não vê esse time, inclusive o time B do Botafogo que está jogando no Campeonato Carioca, a gente não vê, a gente não sabe como estão os jogadores, qual a ideia de jogo desse time contra um Flamengo que vem, obviamente, para passar por cima do Botafogo, independentemente de tem técnico, não tem técnico, tem jogador, não tem jogador, o Flamengo não tem nada a ver com isso e vai jogar para... E a verdade, Celso, o Arnaldo sempre fala que o campo e você, né, que os títulos ou que as vitórias vão acalmando. Olha o que os 2 títulos... Você vê que a torcida do Botafogo não está revoltada nem cobrando. Se é num cenário de outro clube, o que está acontecendo com o Botafogo, meu Deus do céu, estariam colocando fogo na sede do clube. Dependendo do que aconteceu isso, semana, é isso. O jogo muda. Rápido, todo mundo assistindo esse jogo. O principal defendendo o título brasileiro do Flamengo, você vai ser. É que até agora tá bem tranquilo, né? O time B, o povo não quer mais ver o time B do Botafogo jogar, ninguém quer mais e tal. Mas eu tô muito com o que o Arnaldo falou. A janela do meio do ano é uma janela de correção de rota. A janela que você tem que montar o seu time é agora. Mas ele tem uma ponte fácil com a Europa, ok. Mas a gente está falando nem de 6 meses, né? Da janela do meio do ano até a final da Libertadores, normalmente que acontece no final de novembro. São menos de 6 meses. Para um time encaixar e funcionar como funcionou, o Vitinho chegou jogando bem, fazendo ultrapassagem. O Thiago Almada chegou jogando muito, batendo aquele pênalti num momento mais crítico do Botafogo no Morumbi contra o São Paulo. O Igor Jesus chegou e foi muito bem logo no começo. É muito difícil um time encaixar os jogadores se entenderem nesse nível. Se acontecer de novo, ótimo. O John Textor pode vir aqui no programa e falar que eu não entendo nada de bola, mas eu acho muito difícil. E o São Paulo, hein? Numa tacada só. Ganha do Corinthians sábado, ganha do Corinthians domingo. Chega segunda. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado. Vou colocar pra vocês aqui na tela. Meus amigos, o Botafogo tá todo enremedado, todo zoado, né? Já era de se esperar. Muitos torcedores do Botafogo ficam ali se gabando, como a gente costuma dizer, se exibindo, né? Mostrando que estão melhor do que os outros. Porém, agora a situação não é nada favorável. Aqui na tela eu vou colocar para vocês a sequência do Flamengo, né? Quem o Flamengo enfrentará a partir de agora. Vamos até aumentar aqui para ficar mais fácil. Como vocês podem acompanhar, o Mengão... Vamos pegar o início aqui de 2025, né? Para ficar mais fácil. A gente pode começar aqui pela pré-temporada, por exemplo. Vamos ver aqui, Brasileirão, Vitória, pode ser aqui, ó. Iniciou o Carioca com o Sub-20, perdeu pro Boa Vista. Depois contra o Madureira, empatou de 1-1. Aí aqui o Sub-20, né? Nesses 2 jogos. Aqui contra o São Paulo foi aquele amistoso lá nos Estados Unidos, lá, aquele 0-0. Aí volta pro Sub-20, jogando o Carioca, perdeu pro Nova Iguaçu. Sub-20 de novo, 5-0 no Bangu, aqui onde o Bangu teve um jogador expulso
logo no começo do jogo. Ali o Moretti deu uma falta bem dura ali aos 9 minutos do primeiro tempo. O Flamengo foi lá, goleou. Aí volta o time titular, né? 2-0 no Volta Redonda, com algumas estatísticas que são absurdas, onde o Flamengo pôde dominar o jogo do início até o final. Agora vai enfrentar o Sampaio Corrêa, né? Esse jogo será dia 29, o jogo será na verdade dia 30, mais conhecido como quinta-feira, depois da manhã. E aqui também no domingo já tem um grande jogo contra o Botafogo, né? Inclusive era esse jogo aqui que os comentaristas aí estão analisando, né? Aí depois tem uma sequência bem legal. Pega a Portuguesa, depois da final. E aí vem Fluminense, Botafogo, Vasco e finaliza com o Maricá. Então esses 3 jogos aqui, ó, Fluminense, Flamengo, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, são jogos importantíssimos para o Flamengo poder testar um pouco ali a força desse elenco para saber o quão forte está o time do Flamengo para a temporada de 2025. Deixa a sua opinião, diz o que você pensa, comente abaixo, pois daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!